Já com relação à estratégia cirúrgica, as perguntas que devem ser feitas para uma boa estratégia cirúrgica. Qual é a idade do paciente? Sabemos que já foi dito que pacientes que têm uma idade mais elevada, que têm o canal calcificado, esses pacientes têm um maior risco cirúrgico e vai mudar um pouco a técnica cirúrgica. E o arco é à direita ou é à esquerda? O posicionamento, como veremos aqui um pouco mais adiante, já está aparecendo a imagem aqui, o posicionamento habitual é um decúbito lateral direito, para acessarmos por toracotomia anterolateral. Porém, se o paciente tem um arco à direita, nós teremos que fazer uma toracotomia no outro lado, né, no hemitórax direito. Então, é mandatório, no pré-operatório, observar se o arco é à direita ou é à esquerda. Então, aqui, com relação ao posicionamento, o paciente fica em decúbito lateral, a abertura se dá através do quarto espaço intercostal. Observe que aqui esse artigo aqui é da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Essa técnica aqui que geralmente optamos quando o paciente é mais novo e quando ele é mais novo e quando é plausível, né? Às vezes tem muita dificuldade de acessar o trígono auscultatório. E aí tu preserva essa musculatura aqui. Essa técnica aqui é a preservação da musculatura do dorso. O trígono auscultatório ele é formado aqui pelas fibras do trapézio, latíssimo do dorso e a borda medial da escápula. E aqui, geralmente nessa região, a musculatura é mais tênue. Geralmente não há tanta musculatura e tu acessa essa região, os espaços intercostais, e a abertura vai ser feita a nível do terceiro, no máximo quarto espaço intercostal. Aqui estão os limites do trígono auscultatório. Eu irei deixar, né, na revisão da aula no blog, depois eu vou colocar, aí vocês dão uma lida. Mas o afastamento do pulmão ele é feito, né, a abertura se dá na pleura parietal, na aorta ascendente em direção à subclave esquerda, e daí o canal é isolado, como mostrado nessa figura. A anatomia cirúrgica geralmente é essa. O que é que tu deve prestar atenção quando tu for operar um canal arterial? É principalmente no nervo vago e no nervo laringeu recorrente. Observe aqui que temos o arco aórtico, aqui a carótida esquerda, a subclave esquerda, e aqui o canal arterial. Na verdade, a subclave esquerda está aqui, nesse nível. Aqui deve ser a carótida esquerda e o tronco braquicefálico. O arco aórtico e aqui o canal arterial e a artéria pulmonar esquerda. Tem que prestar muita atenção que aqui nessa região vai estar o nervo laringeu recorrente, que ele vai fazer uma deflexão percorrendo toda a superfície, a margem inferior do canal. Observe essa outra figura, aqui foi tirada do Conchari, essa imagem, o cirurgião aqui fazendo a dissecção nas bordas laterais. Observe que aqui ele optou por não abrir a pleura parietal, e o fechamento ele pode se dar através de, você tem que fechar, o objetivo é fechar o canal. Você pode ligá-lo, cortá-lo ou clipar. Os estudos mostram que, comparando as técnicas, nenhuma é melhor que a outra, né? A melhor é que tu sabe fazer e o canal fique fechado. Porém, tem algumas nuances com relação a uma técnica a outra. Observe aqui nessa imagem, né, foi realizada a dissecção do canal. Ele passou aqui uma fita e foi ligado uma dupla ligadura do canal arterial. Aqui mais uma imagem, esse aqui foi do Crotch. Ele passou, aqui muito provavelmente é um prolene, ele deu um ponto aqui para ancorá-lo na região proximal da aorta e na região distal ali próximo à inserção no tronco pulmonar. E foi feita uma ligadura dupla e uma clipagem, foi suturado, foi fechado. Tem cirurgião que fecha e cirurgião que não fecha a pleura parietal. Aqui mais uma imagem aqui do Crotch também. Observe que o pulmão ele é rebatido, a pleura parietal ela é aberta, é dissecado. Você coloca para lá o nervo vago e o nervo laringeu recorrente tem que ter muito cuidado para não lesioná-lo durante a dissecção do canal. Observe que aqui ele optou por clampear o canal na região proximal da aorta e região distal, cortar e suturar. Também é uma técnica plausível. Outra forma, que já foi mostrada em figuras anteriores, é você clipar. E qual é
o cuidado que tu deve ter ao clipar. O ideal é que tu disseque um pouco o canal, não faça desse modo aqui, simplesmente clipe-o, porque tem o risco de tu não fazer uma clipagem total do canal e o paciente ainda persistir com o canal, com uma patência residual do canal. Aqui é um macete do Kochari, né, que o professor Vanderlei lá em Maceió faz de rotina, faz frequentemente, pelo menos nas cirurgias que entrei com ele, é tu pinçar o canal com muito cuidado, lembrar que o canal ele é muito frágil. Pega uma pinça mais atraumática possível e pinça o canal quando o arco aórtico for atenuado, quando o arco aórtico for hipoplásico. Hipoplásico, eu digo atenuado ao ponto de não requerer uma intervenção no arco. Tu deve pinçar para ver, eu estou pinçando o arco ou estou pinçando o canal. Pode parecer um absurdo, mas sempre existe a possibilidade, quando tu vai fazer uma cirurgia de canal arterial, sempre deve checar qual é o arco e qual é o canal. Às vezes o canal ele é tão grande que ele pode até, às vezes até ser do tamanho do arco aórtico. Então não é tão difícil assim tu confundir. Então sempre que possível deve dissecar o arco, analisar os vasos ali do arco e também compará-lo com o canal arterial, pinçar o canal arterial para ver se vai haver repercussão hemodinâmica ou se vai haver zeramento se a pressão estiver à esquerda, se a pressão ela fica, se ela não conseguimos ler a pressão invasiva, se houver ou não invasiva. Então esse é um macete que pode ser feito. Então os estudos, como eu falei, mostram que não existe diferença entre as técnicas, deve-se ter cuidado ao clipar, como eu já falei, e a pergunta é, quando fazer uma cirurgia com SEC para correção do canal arterial, para fechamento do canal arterial? A correção com SEC, geralmente ela vai ser indicada quando? Por isso que aquela pergunta, qual é a idade do paciente, ela é importante, porque se o paciente for mais velho, tu deve investigar o quê? Se o canal é calcificado. Se o canal for calcificado, é necessário, perante o alto risco, às vezes, realizar esse fechamento com SEC, abrindo o tronco pulmonar, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Essa técnica aqui foi de uma aula, demonstrada numa aula no curso de atualização da SBCCV, e aqui uma imagem do Kirkland, demonstrando que através de uma sonda Foley que tu se insere no canal e infla ela para reduzir o fluxo através do canal arterial, tu pode fazer vários pontos de sutura ou até mesmo colocar um patch para fechamento desse canal, tá bom? E a questão é, o canal é frágil, e se der merda, se rasgar? Aqui o Kochari eu já vi uma vez, é um problema grande, mas se o canal rasgar, primeira coisa que tu aprende no R1, rasgou, coloca o dedo. Coloca o dedo e aí pensa, eu devo clipar a aorta proximal, a região distal para isolar o canal aqui nessa região, né? Com a outra mão tu tenta abrir um pouco aqui a pleura, a região do pericárdio, para tu conseguir clampear aqui, ó, dá para ver nessa imagem. Tu conseguir clampear a artéria pulmonar e daí isolar o canal, fazer a secção e suturá-lo. Geralmente é assim que deve ser feito quando ocorre a ruptura do canal. Tu tentar isolar o canal através de um clamp na região proximal, distal e na artéria pulmonar esquerda ou no tronco pulmonar. Ok? Quais são as complicações dessa cirurgia? Como observamos na questão anatômica, deve-se ter muito cuidado com o nervo laringeu recorrente. A paralisia pode ocorrer em 1,4% a 4% se tu usa muito bisturi elétrico próximo ao nervo laringeu recorrente ou se tu lesa ele de maneira inadvertida. Paralisia frênica pode ocorrer, quilotórax, ele é raro, mas também pode ocorrer, e falso aneurisma também. E a sobrevida desses pacientes que são operados é igual à população normal. Agora um desafio, esse desafio aqui foi uma situação cirúrgica que quando eu era R2, nós observamos em um caso, foi um paciente que tinha por volta de, eu não lembro exato a idade dele, mas era 6, 7 anos, foi operado, ia ser operado por um CIA. E quando abrimos o átrio direito, havia um fluxo enorme de sangue proveniente do átrio esquerdo através do CIA. Estava impossível de operar, era um fluxo enorme. E daí,
qual era a pergunta? O que é que estava acontecendo? Né? Por que esse fluxo tão grande para o átrio esquerdo? Já que o paciente estava em SEC, havia cânula na cava superior, cânula na cava inferior, as cavas estavam laçadas. O que é que tu deve pensar? Que esse paciente tem um canal arterial, né? Então, esses pacientes que têm canal arterial, quando tu vai corrigir um CIA, outra cirurgia, geralmente o paciente fica distendendo o coração, no caso o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, porque tu entra em SEC, mas o fluxo para pulmonar ainda mesmo que as cavas estejam laçadas, o fluxo para pulmonar, para os vasos pulmonares e consequentemente para o átrio esquerdo ainda é grande. Então, o que fizemos foi, a hipótese diagnóstica foi de PCA, nós dissecamos lá o PCA, o ligamos e aí a cirurgia ficou filé, foi possível operar. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nada resiste ao trabalho e até a próxima.